Companheiros, antes de se rotularem como sonhadores perdidos, antes de abraçarem a falsa crença de que foram deixados para trás, tomem fôlego e confrontemos os fatos. Essa sensação atual transcende a simples nostalgia, vai além do desamparo ou da fragilidade, representa o resíduo de uma experiência genuína. Duas almas não se entrelaçam tão intensamente para depois seguirem intactas. Ao estabelecer uma ligação emocional com outro ser, principalmente revelando sua essência mais autêntica e vulnerável, esse rastro permanece indestrutível. Após a ruptura dessa ligação, ela persiste, ressoa, domina suas reflexões, seus sonhos, seu estado de espírito. E aqui reside o aspecto frequentemente negligenciado, aquela sensação de opressão no tórax, aquele instante súbito onde a imagem dela surge sem razão óbvia. Transcende a saudade, representa ela refletindo sobre você e você absorvendo essa energia inconscientemente. Sua percepção não representa insanidade nem ilusão, apenas demonstra sintonia em camadas profundas. Quando duas consciências se fundem autenticamente, seus universos emocionais se sincronizam como tecnologias sem fio. Mesmo após a desconexão, permanecem vestígios, o que denomino ressonância neural. Assemelha-se a deixar um concerto ainda percebendo o zumbido persistente. A apresentação terminou, os artistas partiram, porém o organismo ainda processa. Essa é sua realidade atual. E quanto mais tentam sufocar o que experimentaram ao seu lado, mais intenso o eco se manifesta. Observe, as pessoas não te eliminam por indiferença. Buscam te apagar justamente pela intensidade do sentimento. Carregar esse peso é exaustivo. Torna-se mais conveniente desaparecer, simular felicidade, mergulhar em ocupações alternativas, interagir com terceiros fingindo ausência de comparação. Porém, as comparações são inevitáveis. Mesmo no vazio, permanece a justa posição entre você e os demais. E essa recordação resiste persistentemente. Você ofereceu substância, singularidade, autenticidade. E o autêntico possui tendência a persistir. Sejamos diretos. Se conseguissem te superar, já teriam realizado. Se estivessem verdadeiramente em paz, não estariam consumindo seu conteúdo, nem verificando suas atualizações, nem observando discretamente. E não, nem sempre retornarão o contato ou enviarão saudações, mas continuam vigilantes. Evitam aproximação, pois dialogar representa confrontar algo ainda não admitido, o equívoco cometido, a perda de algo não compreendido oportunamente, o julgamento precipitado. E essa percepção não surge festivamente nem acompanhada de desculpas. Emerge na quietude, na culpa, naquela sensação de afundamento quando seu nome ressurge inesperadamente. Representa o despertar do remorso. E o remorso não se anuncia estrondosamente, ele corrompe, gradualmente, profundamente. Compreenda, demonstrar força não significa simular desinteresse. Significa manter-se resiliente na adversidade. Significa reconhecer que a verdade dispensa proclamações, apenas necessita existir. E a verdade aponta que experimentaram algo, continuam experimentando. E você não delira ao perceber isso. Você está conectado. Portanto, não persiga, não se curve, não tente demonstrar seu valor para quem já o experimentou e agora dissimula transformação. Permita que o tempo opere, permita que a culpa execute sua função, permita que a recordação corroa a tranquilidade deles, porque se sua oferta foi legítima, retornará em eco. Companheiros, este episódio não representa o desfecho. Você apenas atravessa o corredor precedente à reviravolta. Mantenha serenidade e firmeza. Não abandone a si mesmo, nem o que lhe pertence por destino. Está retornando gradualmente, silenciosamente, irrevogavelmente. Agora me acompanhe.
Não permaneça apenas assentindo. Se isso penetrou profundamente, se alguma porção disso despertou uma realidade que teme reconhecer, então assuma. Não se satisfaça em sentir-se compreendido. Manifeste-se. Você questiona a si mesmo há tempo excessivo. Permitiu que o vazio te persuadisse sobre ter sido esquecido. Isso termina agora. Dirija-se aos comentários e declare como quem genuinamente acredita. Eles sempre retornam. Não representa possibilidade, não representa ocasionalidade. É certeza absoluta. Registre isso no feed. Afirme como uma realidade finalmente reconhecida. Basta de questionamentos. E já que está presente, acione esse botão de aprovação como quem encerra a porta diante de toda a falsidade já proferida para si próprio. Inscreva-se para não perder o seguinte, porque isso representa apenas o início de uma restauração mental que desconhecia necessitar. Não estou aqui para entretenimento. Estou aqui para te reconstruir elemento por elemento. Então, não apenas observe, não apenas concorde, declare, aprove, inscreva-se, permaneça comigo. Estamos reescrevendo sua narrativa e desta vez você comanda. Primeiro aspecto, o fenômeno reflexivo. Por que seu renascimento provoca resistência interior neles? Já questionou por que silenciaram desde que você recomeçou a prosperar? Por que se ausentaram agora que você está se restaurando, melhorando, vivendo plenamente, demonstrando que sobreviveu ao que imaginaram te destruiria? Isso não representa coincidência, não representa silêncio, representa resistência. Você supõe que não observam, mas acredite, observam tudo. Apenas não celebram, não aprovam, não comunicam, porque seu esplendor não representa apenas você avançando, representa um reflexo, e esse reflexo é impiedoso. Jung afirmou certa vez: as pessoas realizarão qualquer ação, por mais absurda, para evitar confrontar a própria essência. E isso representa você para eles atualmente, um reflexo vivo, pulsante do equívoco cometido. Você constitui a evidência de que possuíam algo precioso e não souberam preservar, e isso os consome. Não representa sua beleza que os devora, representa o contraste. Representa observar o quanto você floresce sem eles. Isso não representa indiferença, representa vergonha. Representa arrependimento mascarado de silêncio. Muitos presumem que quando alguém não visualiza seus conteúdos ou não aprova suas publicações, é por desinteresse. Mas não representa isso. As pessoas não desaparecem por esquecimento. Desaparecem porque recordar machuca. Testemunhar seu progresso assemelha-se a contemplar diretamente uma lesão que elas mesmas provocaram. E essa lesão sangra novamente a cada sorriso seu, a cada manifestação de paz, a cada vez que você não procura. Não interagem porque internamente reconhecem que não merecem mais acesso à pessoa que você se transformou. Optaram por te quebrar, mas você não quebrou, se reconstruiu. E agora, essa nova versão está elevada demais para que alcancem sem admitir o próprio fracasso. Isso denomina-se rejeição reflexiva. Quando alguém que já exerceu poder sobre você não consegue mais nem te contemplar sem tremer, isso não representa silêncio, representa defesa. Não conseguem aprovar sua imagem porque seria como confessar. Não conseguem te comunicar porque você já não representa mais aquela versão que aceitava migalhas. Você se transformou, evoluiu, e essa metamorfose proclama mesmo no seu silêncio. Agora, alguns podem se perguntar, mas se arrependem, por que não verbalizam? Por que não admitem e retornam? A resposta é elementar. Admitir o equívoco sobre você significa demolir a versão deles mesmos que te liberou. Significa confrontar a própria covardia, a imaturidade, a cegueira. E a maioria prefere habitar uma falsidade por anos do que enfrentar tal verdade diretamente.
porque assumir responsabilidade representa cirurgia espiritual e machuca mais do que sentir sua ausência. Podem simular frieza perante amigos, agir indiferentes virtualmente, mas sob essa máscara existe alguém atormentado pelo que perdeu, assombrado por ter se enganado. E cada vez que você se ergue, cada fotografia que demonstra sua paz, cada postagem que comprova que você não persegue, não suplica, não está destruído, fere o ego deles como uma agulha na pele, mas em vez de declarar, eu errei. Ignoram suas fotografias como se você não existisse, esperando que se te ignorarem suficientemente, a culpa se dissipe. Mas não se dissipará. Permita-me uma imagem. Imagine alguém descartando um diamante na lama por supor que era apenas uma pedra. Agora imagine essa mesma pessoa passando por aquele diamante meses posteriormente, limpo, resplandecendo sob a luz, dentro de uma vitrine, cercado por pessoas que reconhecem seu verdadeiro valor. Você supõe que quem deixou o diamante cair não sentirá uma fisgada no peito? Certamente sentirá, mas não verbalizará nada, porque no instante em que admitir, reconhecerá o erro. E esse tipo de sinceridade exige um nível de autoconsciência que a maioria das pessoas simplesmente não possui. Então não, você não está sendo ignorado, está sendo evitado, porque se transformou na prova viva de que julgaram erroneamente algo que era inestimável. E quando alguém erra ao subestimar algo tão valioso, o próprio ego não permite simplesmente retornar, a menos que tenha sido esmagado pelo peso do silêncio. Então, permita que te espionem, que simulem, que se façam de ocupados. Isso não representa força, representa vergonha disfarçada. Agora vem a parte difícil. Esse processo é solitário, confuso. Você está se curando e ainda se perguntando por que quem te feriu não consegue nem dizer eu te vejo. Mas esse é o teste. Representa o momento em que você escolhe buscar validação outra vez ou se erguer sem ela. E acredite, no segundo em que você parar de necessitar daquela mensagem final, daquela resposta, daquele encerramento, você se torna intocável. Isso representa poder estoico, representa desapego emocional no mais alto nível. Requer força para partir, mas exige foco divino para continuar andando, mesmo sabendo que te observam e escolhem o silêncio. Não permita que o silêncio deles te faça duvidar do seu valor. Permita que confirme, porque quanto mais você brilha, mais o orgulho deles entra em pânico. E se não conseguem te encarar agora, é porque sabem que desmoronariam se o fizessem. Então, se está confuso, se duvida do seu progresso, porque eles ainda não retornaram, lembre-se disso. Seu silêncio grita mais alto do que o ego deles aguenta. Seu crescimento está falando por você. E sua paz é a mensagem mais alta de todas. Declare em voz alta agora e escreva nos comentários com convicção. Eu me tornei o espelho que eles não suportaram encarar. Agora vamos ao número 2, a teoria do atraso emocional. Por que eles parecem bem enquanto você desaba? Existe algo estranho que acontece após o fim de um relacionamento, mas quase ninguém fala sobre isso. Você está ali em pedaços tentando entender como eles já estão saindo, rindo, vivendo como se nada tivesse acontecido, enquanto você mal consegue respirar sem o peito apertar. E a pergunta cruel se repete na sua mente. Será que eu nunca significou nada para eles? Mas e se eu te dissesse que eles não estão à frente de você, só estão atrasados? O que você vê agora não é cura, é fuga. É um início falso movido pelo ego, não pela verdade. Isso é o que eu chamo de atraso emocional. E é real e cruel. Não porque é intencional, mas porque é invisível no começo. Quando alguém vai embora, não sente ausência de imediato, sente liberdade, sente distração. O ego os convence de que tomaram a decisão certa. Eles não sentem o impacto emocional ao bater a porta.
Sentem depois que o silêncio se instala, depois que as mensagens cessam, depois que você para de tentar. Quando o mundo ao redor deles desacelera e a adrenalina da fuga desaparece, é aí que o vazio chega. Enquanto isso, você que foi deixado sente tudo de uma vez. Não há ego para amortecer, nem distrações para proteger. O impacto é imediato, como uma bola de demolição atravessando seu peito, enquanto eles ainda estão lá fora brindando como se nada tivesse acontecido. Mas isso não significa que estão bem, significa apenas que ainda não chegaram lá. O atraso emocional é quando a culpa, o arrependimento e o luto de quem terminou chegam com um cronômetro atrasado. Só porque não choram no primeiro dia, não quer dizer que não estarão sufocando de arrependimento no 60º. Psicologicamente, isso tem raízes reais: abstinência de dopamina e atraso na ativação da culpa. Quando alguém deixa uma relação, especialmente achando que tem controle, sente um pico de dopamina, uma euforia curta ao recuperar a liberdade ou alimentar o ego. Essa dose cria a ilusão de alívio, mas quando passa, o cérebro começa a buscar o vínculo emocional que antes o alimentava. E quando não te encontra mais, é aí que o pânico aparece. No momento em que você começa a se reconstruir, eles começam a desmoronar. Essa diferença de tempo é o que faz o fim parecer tão injusto. Você sentado nas cinzas, achando que saíram ilesos, sem perceber que o fogo ainda não chegou neles. Mas ele chega, e chega de forma brutal. Um dia, uma música que tocava quando cozinhavam vai fazê-los engasgar. Vão passar por aquele lugar onde você esperava e sentir o volante tremer nas mãos. Um cheiro, uma frase, uma foto, tudo vira gatilho quando alguém tenta fugir do próprio coração, e quando a culpa chega, ela não sussurra, ela ruge. E talvez alguns de vocês estejam se perguntando: então, por que eles não dizem nada? Por que não voltam no momento em que percebem o que perderam? Porque o atraso emocional vem acompanhado da paralisia do orgulho. As pessoas não sentem apenas arrependimento, sentem vergonha. E quanto mais profunda a vergonha, mais difícil é admitir. Voltar significa confessar que erraram, significa encarar a versão de você que sobreviveu sem precisar deles. Isso é quase impossível para quem construiu o próprio ego na ilusão de que você dependia da presença deles. Então, não se deixe enganar pela calma que demonstram agora. Não permita que o silêncio deles reescreva a história dentro da sua cabeça. Você não é quem perdeu. Você está apenas adiantado no processo. Eles ainda vivem na fase da ilusão. Mas você já pisou na verdade, já enfrentou o luto e agora está caminhando rumo ao poder. E quando você começa a brilhar pela paz e não mais pela dor, é aí que eles finalmente sentem o que você sentiu, mas sem as ferramentas para lidar com isso. Isso não é vingança, não é sobre esperar que sofram, é sobre entender a natureza humana. Algumas pessoas só sangram quando já é tarde demais. Só porque alguém parece bem, não quer dizer que vai continuar assim. Você não está louco por sentir primeiro, você está desperto. E essa consciência é sua vantagem. Escreva nos comentários se estiver pronto para parar de esperar pelo tempo deles e começar a reivindicar sua cura. O silêncio deles é atraso. Minha cura é real. Agora, número 3. O sinal psíquico. Quando eles pensam em você do nada e nem sabem por quê. Já aconteceu de você estar tranquilo, rolando o feed ou escovando os dentes e de repente, bum, uma onda de emoção te atinge, um pressentimento, um nome, o rosto dele surgindo sem aviso. Você não está vendo fotos nem lembrando de propósito, mas de alguma forma eles aparecem e lá no fundo parece que estão pensando em você. Como se algo no ar vibrasse, como se quase te enviassem uma mensagem. Esse sentimento vai além da simples nostalgia, representa um aviso emocional profundo.
Porém, não se confunda, não estamos falando de telepatia ou feitiçaria. Trata-se de rastros sentimentais. Carl Jung denomina esse fenômeno como inconsciente coletivo, uma rede de recordações e sentimentos que une indivíduos que já dividiram conexões intensas. Quando duas almas se entrelaçam afetivamente, essa força não se esvai ao término do relacionamento. Ela persiste como névoa após um fogo. Adere-se a ambientes, melodias, aromas e, especialmente, fixa-se no sistema nervoso. Dessa fonte surgem os indícios psíquicos da pressão afetiva mal resolvida, que ressurge mesmo quando a consciência tenta negar. Sabe quando escuta uma canção e o tórax comprime instantaneamente? Isso não acontece por acaso. É resgate sentimental. A consciência categoriza vivências através das emoções. Se sua existência foi vinculada a paixão, acolhimento, fervor ou turbulência, o sistema mental elaborou registros afetivos sobre você. E quando algo do dia a dia toca esse registro, o aroma no ambiente, uma gargalhada semelhante à sua, a mente o acessa novamente. Bum! Você retorna abruptamente. Mas aqui reside o aspecto crucial. Eles nem sempre compreendem a razão. É justamente isso que caracteriza um sinal psíquico. Não emerge da razão, brota do inconsciente. É como uma centelha na penumbra, uma falha na atenção que eles não conseguem identificar. Podem estar acompanhados de outra pessoa, mas subitamente ficam ausentes, silenciosos, desconectados. Por qual motivo? Porque algo ativou sua lembrança, e agora eles estão em batalha interna. Não vão reconhecer, talvez nem notem conscientemente, mas aquela agitação, aquele fardo que carregam, é você, ainda habitando gratuitamente nas regiões deles que não sararam. Você não está percebendo sem fundamento, não está imaginando quando detecta essas correntes súbitas. Você simplesmente é receptivo o suficiente para capturar o que eles não possuem bravura de expressar. Quanto mais intenso o elo, mais profundo o ressoar. E se a narrativa entre vocês finalizou com incertezas, quebra de confiança ou frases não pronunciadas, essa pressão psíquica não se dissipa, ela se amplia e vibra ainda mais intensamente quando eles estão solitários, distantes das ocupações, rodeados apenas pelo próprio silêncio. Existe um instante próximo às 2 horas da madrugada em que o planeta dorme, mas alguém está desperto com o telefone nas mãos, imóvel no seu contato. É nessa quietude que a consciência deles começa a estremecer, que o peito pesa antes mesmo da lógica compreender o porquê. Eles transitam por aquele local onde vocês costumavam se ver e o tórax mergulha como se o tempo tivesse arrastado de volta uma memória que jamais faleceu. Isso é magnetismo emocional, a energia invisível entre espírito e ciência. E quando você se questiona por que eu percebo mais do que eles, talvez a resposta seja direta. Você percebe porque possui coragem de confrontar o que machuca, enquanto eles se refugiam atrás do ruído, simulando que não sentem. Escapar não equivale a estar recuperado. Quietude não é equivalente de tranquilidade. O impulso que te alcança repentinamente é apenas o reflexo de algo que ainda ressoa no intangível. A maioria não confronta o impulso. Eles o sufocam em pessoas novas, em navegações intermináveis, em ocupações superficiais. Imaginam que estão triunfando, mas tudo o que executam é fugir. Porque confrontar o impulso é reconhecer a ausência, é experimentar o dano, é revisitar o espelho fragmentado. E nem todas as pessoas têm estrutura para isso. Então, quando aquela corrente emocional te invade sem anúncio, quando o peito comprime e o nome dele surge na sua consciência, não ignore. É o cordão emocional se tensionando, a recordação se recusando a desaparecer. Não indica que eles vão te buscar, mas indica que você ainda ressoa.
Está sob a epiderme, na consciência, nos recantos que eles tentam desconsiderar. Registra aí nos comentários se você compreende do que estou mencionando. Eles percebem também, porque percebem, mesmo que jamais expressem, mesmo que jamais reconheçam. Agora, alcançamos o ponto 4. Psicologia da ruptura. A técnica de se tornar irreconhecível para quem te abandonou. Quer deixar de ser recordado como aquele que suplicou, o que derramou lágrimas, o que aguardou? Então, elimine essa versão. Aquele que solicitava explicações, que verificava o visualizado por último, que tentava segurar o vidro já em fragmentos, esse já não existe mais. No momento em que você resolve sepultar essa identidade, algo intrigante ocorre. O cérebro deles congela, o mapa emocional deles entra em colapso. É isso que denominamos de ruptura, o desmoronamento da lógica emocional deles. Os seres humanos procuram padrões, categorizam tudo, protegido, ameaçador, atraente, vulnerável. Quando te inserem numa categoria, cessam de te investigar. E é nesse ponto que você deve detonar a categoria. A maioria reproduz o roteiro que o outro prevê. Chora, suplica, publica mensagens indiretas, tenta provocar inveja. Tudo esperado. Tudo reforça a narrativa que o outro elaborou. Eu estava correto em partir. Mas quando você rompe o padrão, quando transforma o tom, a energia, a presença, o jogo inverte, surge a dissonância cognitiva, aquele desconforto mental que aparece quando a realidade aniquila a narrativa. Como é possível? Ela não sente mais minha ausência? Como é possível? Ele sumiu sem drama, o cérebro entra em pane, confusão gera interesse, interesse desperta a atenção, e a atenção é o primeiro degrau para a obsessão. Essa é a reviravolta. É quando o silêncio que anteriormente te machucava começa a reverberar do outro extremo, quando o papel se inverte e você finalmente se transforma num enigma. Imagine isso. Eles preveem te ver desmoronar, mas em vez disso, você desaparece. Não apenas fisicamente, emocionalmente também. Você não publica frases melancólicas, não deixa vestígios de sofrimento, nem tenta comprovar nada. Você se torna indecifravelmente. Sua energia transforma, seu silêncio não é gentil, é preciso. Eles acessam seu perfil e não localizam nada em que possam se apoiar. Nenhuma fissura, nenhum indício. Esse silêncio, isso é ruptura e machuca mais do que qualquer frase que você poderia ter pronunciado. Sem notar, semanas depois, te observam sorrindo. Mas não é o mesmo sorriso, não é o machucado, é leve, distante, livre. Você parece alguém que eles não identificam mais. E é nesse momento que a consciência deles começa a acelerar. Não porque te desejam de volta, mas porque já não sabem quem você se transformou. E nessa incerteza nasce a obsessão. Você deixou de ser o rejeitado. Agora é um símbolo de interrogação na consciência deles, um mistério impossível de desvendar. Você já não é quem eles recordam. É imprevisível. E o imprevisível vicia emocionalmente, faz o cérebro perseguir, mantém o coração ativo. Agora, em vez de ser quem aguarda, você é quem eles tentam decifrar. E talvez você reflita, mas isso não é manipulação? Não. Isso é transformação. Não é um jogo, nem retaliação. É você resgatando o seu mistério, recuperando as porções de si que foram dissolvidas quando tentou ser adequado. Você não deve consistência a ninguém quando essa consistência nasceu da sobrevivência. Rompa com essa versão antiga. Reconstrua-se a partir da potência. Transforme-se na versão de si mesmo que nem você identifica ainda. Porque se nem você se identificar, eles com certeza também não vão. Isso não representa publicar falsos destaques ou se tornar gelado sem razão.
Representa estar tão equilibrado, tão imprevisível na sua serenidade, tão desligado da aprovação deles, que o cérebro deles não sabe mais como processar você. Esse é o poder da ruptura. Você deixa de ser quem foi machucado e se transforma em quem desapareceu e retornou perigoso. Então, permita que se confundam. Permita que batalhem com suas próprias expectativas. Você não está aqui para ser compreendido por quem não soube te apreciar na sua forma mais delicada. Está aqui para evoluir para alguém que eles jamais imaginaram ver emergir. Registra nos comentários se está preparado para se tornar indecifravelmente. Eles não vão me identificar. Número 5. A armadilha do contraste. Porque toda nova pessoa que eles conhecem evidencia ainda mais a sua ausência. Vamos abordar uma das verdades mais incômodas que ninguém quer reconhecer em voz alta. Você não sente a ausência de alguém até estar ao lado de outra pessoa que simplesmente não possui o mesmo impacto. E é nesse ponto que começa a doer neles. Não quando você vai embora, nem quando para de responder, nem quando desaparece. A dor autêntica começa no instante em que tentam te substituir e fracassam. Isso é a armadilha do contraste. É psicológica, é inevitável e machuca mais do que qualquer citação de término. Comparar é algo programado no sistema cerebral humano. A gente não vivencia algo sem medir pelo que veio anteriormente. E no momento em que eles conhecem alguém novo, esse mecanismo desperta, desejando ou não. Inicialmente vem o entusiasmo, a novidade, o encanto de um recomeço. Mas esse brilho superficial apaga rapidamente quando procuram o que você oferecia e não localizam. De repente, a nova pessoa não ri como você, não desafia como você, não transmite a sensação de lar. A centelha até existe, mas a profundidade, a proteção, o conforto emocional que você construiu, tijolo por tijolo, sumiram. E é nesse ponto que a armadilha se fecha. Quanto mais tentam seguir adiante, mais elevada fica a sua ausência. Você não está lá, mas está em tudo. Está no olhar desviado do novo parceiro durante uma discussão, no jeito artificial das conversas, na sensação de que nada mais encaixa como anteriormente. No início, eles disfarçam, investem o tempo, a energia ou até você. Mas o vazio permanece. A comparação cresce e o que antes era convicção vira dúvida. O contraste começa a corroer o novo vínculo e, sem notar tudo o que era novo, começa a aparecer superficial. Porque quando alguém te marca de verdade, nada que vem depois soa igual. Você não está presente, mas ainda domina o cenário emocional. Essa é a força invisível de quem foi autêntico, a lembrança viva de algo que não se substitui. Mas, eventualmente, eles começam a se questionar, porque ninguém mais parece estar à altura. E é nesse instante que o arrependimento aparece, não de forma barulhenta ou dramática, mas silenciosa, lenta, como um vazamento no teto que começa pequeno e jamais para de pingar. E cada gota sussurra a mesma coisa. Você possuía algo raro e deixou escapar. Veja bem, as pessoas nem sempre sentem a ausência da pessoa, elas sentem a ausência da sensação. E quando você foi emocionalmente estável, paciente, honesto e genuíno, isso se transforma no padrão mental delas. Quer admitam ou não, você vira a referência e quase tudo depois de você perde o brilho. O que torna tudo ainda pior para elas é o fato de que você parou de tentar comprovar o seu valor. Não está mais suplicando para ser visto. Você se afastou, evoluiu, ficou em silêncio. E nesse silêncio o contraste se transforma insuportável. Porque quando você estava por perto, elas não precisavam refletir duas vezes. Agora, tudo as faz lembrar da escolha que fizeram. As consequências reverberam em cada conversa vazia, em cada encontro que termina sem conexão,
em cada noite em que deitam, lembrando da serenidade que só sentiam na sua presença. A armadilha do contraste não é sobre vingança, não é sobre desejar sofrimento, é sobre inevitabilidade. Você ofereceu algo inteiro e depois que alguém experimenta o que é real, o falso se transforma óbvio. Então não se preocupe se parecer que estão felizes com outra pessoa. Aquele sorriso pode ser real, mas o vazio por trás dele também é e carrega o seu nome. No fim, eles vão parar de procurar alguém melhor e perceber que já tiveram o que precisavam. Mas quando essa verdade chegar, você já estará longe demais, elevado demais, curado demais. E o que eles vão sentir a ausência não será apenas de você, mas da versão sua, a qual não tem mais acesso. Diga em voz alta e registre nos comentários se sentir isso na alma. Eles vão comparar e eu vou vencer. Número 6. Colapso do ego e o ciclo do retorno. As 3 fases psicológicas antes da reaproximação. As pessoas não simplesmente despertam um dia e te enviam mensagem do nada. Aquele oi que surge às 11h43 da noite, que você jurou jamais mais ver, não caiu do céu. Ele foi construído silenciosamente aos poucos no particular. Você não viu, mas a consciência deles estava em colapso, o ego se curvando. O que parece um retorno aleatório é, na verdade, o estágio final de um ciclo emocional oculto chamado o ciclo do retorno. E ele sempre começa com a fase 1, negação por distração. Essa é a volta triunfal. O estou bem sem você. É quando eles aparecem nas redes sociais, publicando sorrisos, saindo com amigos, talvez até com alguém novo. Estão elevados e barulhentos de propósito, porque se ficarem quietos por muito tempo, os pensamentos voltam, então enchem a vida de ruído. Novas pessoas, lugares, gargalhadas artificiais, rotinas vazias. Mas isso não é cura, é fuga. Não estão lidando com o que aconteceu, estão tentando fugir e por um tempo funciona até chegar à fase 2, gatilhos inesperados. É nesse ponto que as fissuras começam. Estão no meio do dia, talvez conduzindo, assistindo algo, e de repente algo atinge uma melodia, um aroma, uma frase, um desconhecido que lembra você, e de repente a distração já não funciona. O humor transforma, sentem uma fisgada inesperada. Essa fisgada é a memória atravessando o muro que construíram. Agora tentam manter a compostura, mas o passado começa a vazar. E o pior, não sabem como parar. Então vem o estágio mais traiçoeiro, o colapso do ego. Esse é silencioso. É quando finalmente admitem para si mesmos que não estão bem, que você não foi apenas mais uma pessoa, que o orgulho custou algo valioso. Normalmente, isso acontece tarde da noite, quando o barulho acaba, quando a cama parece gelada demais, quando a euforia passa, quando percebem que ninguém novo os compreende como você compreendia. É nesse instante que a culpa e a saudade batem como um soco no tórax e não soltam. Mas aqui está a parte mais intrigante. O colapso do ego não leva direto à mensagem. Antes disso, eles lutam. Será que eu devo enviar mensagem? Será que me odeiam agora? E se não responderem? E se eu parecer vulnerável? Esse diálogo interno vira uma zona de guerra mental. Eles acessam seu perfil, observam tudo, mas não curtem nada. Escrevem uma mensagem, apagam, tentam se convencer de que estão bem, mas acabam vasculhando suas redes 2 horas depois. Esse ciclo se reproduz várias vezes antes que finalmente cedam. E quando isso acontece, não é só uma mensagem, é uma rendição. O ciclo do retorno é real e costuma ser ativado na 3ª grande ruptura emocional. A 3ª vez que a sua ausência dá um tapa no ego deles. Talvez seja ao ver você com alguém novo. Talvez seja te observando prosperar sem precisar deles. Ou talvez seja aquele encontro que os fez perceber como a conexão ficou vazia sem você na sala. Seja o que for,
Esse terceiro golpe é o que quebra a represa. É quando a negação morre e a saudade toma o controle. É quando o silêncio sufoca. É nesse ponto que eles desmoronam. E quando finalmente entrarem em contato, não se surpreenda com o momento. Não caia na ilusão de que só agora começaram a sentir sua ausência. Eles já estavam em colapso há semanas, talvez meses. Você só não viu porque estava ocupado demais, se curando, evoluindo, se tornando a versão de si mesmo à qual eles não possuem mais direito. Então não persiga, não aguarde, não duvide de si só porque parecem bem. O ciclo já começou e se o vínculo foi real, eles já estão dentro dele. Você só ainda não vê a batalha. Diga isso se sentir de verdade. Registre nos comentários. O ciclo já começou. Número 7. Reversão de fechamento. Quando eles voltam, não é para encerrar nada, é para se reconectar. Vamos eliminar a fantasia agora. Fechamento é um mito, é uma mentira doce em que as pessoas se agarram para não admitir o que estão realmente buscando. Porque a verdade é, quando eles voltam, raramente é para te oferecer serenidade. É para roubar um pouco da sua. Eles não retornam para corrigir o erro. Voltam para reescrever a narrativa, aliviar a culpa, editar a história, para não se verem como vilões da própria memória. Isso é o que chamamos de reversão de fechamento. Quando quem te abandonou dá a volta e reaparece, não é porque curou suas feridas, é porque a versão dos fatos que os persegue precisa de um novo final. E sejamos honestos, eles não enviam mensagem só para saber de você. Estão testando as águas, desejam saber se a porta ainda está entreaberta, porque se estiver, se você responder, oferecer um pouco de calor, aliviar a tensão, pronto, não precisam mais se sentir os culpados. Dizem a si mesmos, não terminou mal, está tudo bem. Eu não machuquei tanto assim. Olha, estamos conversando de novo. Isso não é reconciliação, é reparação de imagem dentro da consciência deles. Mas não se engane, isso não indica que não sintam sua ausência. Sentem sim, mas é uma saudade misturada com necessidade de se sentirem melhor pelo que fizeram. E no instante em que percebem que você ainda está emocionalmente disponível, isso funciona como um analgésico para a culpa. Você deixa de ser a prova do erro e vira o curativo emocional. E assim eles começam a reescrever a narrativa, não porque seja verdade, mas porque já não suportam carregá-la. É por isso que aparecem meses depois com um oi. Como você tem estado? Como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem te abandonado em fragmentos. Jamais é um pedido de desculpas direto, é uma entrada suave para medir sua temperatura emocional. E se você responder com qualquer vestígio de gentileza, eles usam essa gentileza para se confortar, viu? Eu não fui tão ruim assim. Isso não é fechamento, é manutenção do ego. Mas aqui vem a reviravolta. Se você permanece calmo, centrado e desapegado, você devolve a reversão para eles. Você não alimenta a necessidade de conforto. Deixa o desconforto queimar. Deixa o silêncio durar. Responde sem amargura, mas sem doçura. Não ataca, só não os salva da verdade. E isso é o que mais queima. Não é sua raiva, é sua indiferença. Porque no instante em que percebem que não podem reescrever o final, são obrigados a encarar o verdadeiro desfecho. O fechamento não é algo que eles te oferecem, é algo que você constrói sozinho. O momento em que você para de aguardar que consertem as coisas, é o momento em que você se torna inabalável. E o poder da reversão de fechamento é exatamente esse. Quando eles tentam voltar em busca de validação e não encontram, são forçados a encarar o que realmente fizeram. É nesse ponto que o verdadeiro arrependimento começa. É nesse ponto que a lembrança de você transforma de a pessoa que eu abandonei para a pessoa que eu jamais mais vou recuperar. Então, se eles enviarem mensagem, não se abale,
Não reaja impulsivamente. Não ofereça o curativo emocional que estão procurando. Deixe que batalhem com a narrativa que criaram, desde que convivam com o final que escreveram. Você não precisa gritar nem explicar, só precisa manter sua linha firme. E se isso está acontecendo com você agora, se eles reapareceram e você sente aquele nó no estômago, lembre-se, eles não estão voltando para te oferecer serenidade, estão voltando para roubar a sua. Diga nos comentários se você já reconhece o próprio valor. Eu não preciso de fechamento. Número 8, a mensagem final. Isso não é mais sobre eles, é sobre quem você se torna quando resolve parar de perseguir. Vamos encerrar com a verdade que poucos estão preparados para ouvir. Você não vence quando eles voltam. Você vence quando para de se importar se algum dia voltarão. Esse é o ponto de virada, o instante em que tudo transforma. Porque esse tempo todo você achou que o fechamento, a justiça, a cura viriam com o retorno deles. Mas, e se eu te dissesse que esse não é o prêmio, não é o troféu, é só o teste final? E quando eles voltarem, porque sim, eles voltarão, não será o seu momento de glória, a menos que você já tenha superado a necessidade disso. O jogo transforma completamente quando sua cura deixa de girar em torno deles, quando o foco deixa de orbitar a ausência e passa a ser o seu próprio crescimento. É nesse ponto que toda a dinâmica emocional desaba. Você se transforma não porque fingiu seguir adiante, mas porque realmente seguiu. Carl Jung disse, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. E é disso que esse último capítulo trata. Escolha. Você pode continuar preso à memória deles, tentando decifrar o silêncio, se agarrando à esperança de que talvez agora eles entendam. Ou pode escolher se tornar alguém cujo valor não depende mais do reconhecimento de ninguém. Porque a verdadeira liberdade não chega quando eles pedem desculpas. Ela chega quando você para de precisar da desculpa. E sejamos honestos, a maioria das pessoas só transforma quando perde o acesso a você. Não há lembrança, não há ideia, mas há você de verdade. Sua energia, sua presença, sua bondade, quando tudo isso se vai, não por rancor, mas porque você evoluiu, é nesse ponto que a consciência deles entra em colapso. É nesse ponto que finalmente entendem. Mas quando isso acontece, você já não é mais o mesmo. Você não está mais aguardando, não está mais preso. Está construído, focado, centrado, pensando maior. Já não observa os stories para sentir algo. Está ocupado demais, construindo uma vida que eles nem sabiam como viver. E agora a pergunta não é mais, será que eles vão voltar? Mas será que eu desejo essa pessoa perto dessa nova versão de mim? Porque essa versão já não aceita migalhas. Essa versão possui padrões, possui limites. Essa versão não está mais emocionalmente disponível para quem só aparece depois que você já se curou. Então, não busque validação. Não fique aguardando que percebam seu valor. Você o reconhece, recupera seu poder ao recusar entregá-lo às mesmas mãos que um dia o deixaram cair. E quando eles voltarem e vão voltar, não trate isso como destino. Trate como um espelho, um marco, uma prova de quanto você cresceu. Porque isso não é sobre comprovar que você estava certo. É sobre entender que você sempre foi adequado, mesmo quando não te enxergaram assim. E quando eles voltarem, encontrarão um portão que já não se abre da mesma forma. Uma versão sua calma, gentil, firme, mas inacessível. E essa é a verdadeira vitória. Não é vingança. Não é ego, é respeito próprio. Então, se você estava aguardando um sinal de que é hora de parar de perseguir, este é o sinal. Caminhe adiante, olhar firme, ombros erguidos. Você não é mais o mesmo. Você é maior agora, e no fim das contas, isso jamais foi sobre eles.
Sempre foi sobre você, sobre quem está se tornando e o quão imparável você é quando para de perseguir e começa a evoluir. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precise ouvir. Curta, comente e lembre-se, eles vão voltar, mas você não estará mais aguardando.